Fala galera, professor Almeida Júnior, canal Bora Atualizar, tranquilo? Preparação excelente para o seu tão sonhado exame de seleção? Anota esses números aí. 1,9% foi a taxa de aumento de feminicídio no Brasil 2020 em relação a 2019 em plena pandemia do Covid-19. Anota outro dado, 3,8% foi a redução do número de atendimentos à polícia com relação a denúncias contra possíveis feminicídios. São dois números bastante assustadores que nós vamos trabalhar a partir de agora. Solta a vinheta! A pandemia do Covid-19 só veio mostrar muitas vulnerabilidades sociais durante os processos sociais brasileiros. Evasão escolar, tá? O mundo da educação tem que mudar. Inclusive nós temos um vídeo que eu vou deixar o link aqui na descrição, associado ao aumento das desigualdades, que também nós temos um vídeo no nosso canal. Vou deixar também a descrição desse vídeo aqui para vocês. E infelizmente as vulnerabilidades sociais associadas ao feminicídio, que não é apenas a violência contra a mulher, através, por exemplo, de um assalto, a partir, por exemplo, de um latrocínio, mas a violência, a agressão física praticada na mulher por ela ser do gênero mulher, por ser do gênero feminino. Isso é o que marca, a partir da lei 13.104/2015, a famosa lei do feminicídio, tá certo? Prevista também lá no Código Penal, no artigo 121. Então o que acontece? O feminicídio é um homicídio praticado contra a mulher pelo simples fato dela ser mulher. Geralmente praticado, tá, por pessoas mais próximas a ela, em especial familiares, que infelizmente em plena pandemia do Covid-19 em 2020 aumentou cerca de 1,9% os casos de feminicídios comparados ao ano base de 2019. Fonte, tá? A pesquisa Um Vírus, Duas Guerras e também fonte Anuário Brasileiro de Segurança Pública. Ou seja, vamos tentar entender os principais fatores. Pesquisas apontam, tá, que a pandemia do Covid-19 deixou essa mulher mais exposta à violência dentro de casa. Por quê? Porque a casa, porque a residência, porque o domicílio, ela tem significados para o homem, significados para a mulher durante a pandemia do Covid-19. Para o homem, estar em casa significou o quê? Refúgio, tá? Já para a mulher, estar em casa significou o quê? Sobrecarga de trabalho, tá? Para o homem, significou, tá certo? O home office tão chamado, tão agora utilizado durante a pandemia do Covid-19. Já para a mulher, tá? Esse home office, vamos chamar assim, foi sobrecarga de trabalho para ela. E as pesquisas afirmam que isso deixou a mulher brasileira mais exposta à violência. Por quê? Porque além dessa exposição, veio também desemprego, crise financeira, crises emocionais, tá certo? Acompanhada do alcoolismo, acompanhado do aumento do uso de drogas, tá certo? Juntamente com a questão do machismo. Então, todo esse arcabouço de fatores, segundo pesquisas, que está, por exemplo, no Anuário Brasileiro de Segurança Pública, fizeram e ainda fazem, infelizmente, aumentar os casos de homicídios praticados contra a mulher, o chamado feminicídio. Junta a isso a questão do trabalho remoto, tá certo? Como já mencionei, a questão do home office, associada ao isolamento social, e tal isolamento social, ele refletiu naqueles 3,8% da redução de chamados à polícia. Por quê? Porque a mulher, tá, que estava na iminência de sofrer o feminicídio, por conta do isolamento social, não estava possivelmente chegando a uma delegacia de polícia, por exemplo. Consequentemente, o feminicídio estava muito mais fácil de ocorrer e muito mais fácil de acontecer contra essa mulher no Brasil, tá certo? Associa isso às dificuldades realizadas, associadas a denúncias, que eu estou mencionando para vocês, acompanhado de situações de desequilíbrios financeiros e, sobretudo, uma redução por conta da pandemia do Covid-19, uma redução das redes de atenção. Então, todo esse conjunto, todo esse aglomerado de fatores, infelizmente, contribuíram, tá, e ainda contribuem para o feminicídio no Brasil, tá certo? Olha esses números para vocês. A cada 2 minutos, tá certo? Uma mulher no Brasil é agredida.
tá certo? A cada 8 minutos, repito, a cada 8 minutos uma mulher é estuprada no Brasil, tá certo? Em especial o conjunto, tá certo, de vulneráveis, que são aquelas meninas abaixo de 14 anos, tá? A cada 9 horas, uma mulher sofre feminicídio no Brasil. Segundo o Anuário Brasileiro de Segurança Pública, principalmente nos estados de São Paulo, de Minas Gerais e da Bahia, que são os estados recordistas em 2020, acertam em feminicídios comparados ao ano base de 2019. Quais são os tipos? Agressão física, agressão psicológica, agressão sexual, agressão institucional, tá certo? Assédio moral, assédio sexual e ainda a chamada violência autoprovocadora, que é um reflexo, tá certo, da intensidade, da amplificação de todos os outros tipos de agressões contra a mulher. É a chamada agressão autoprovocadora, que, por exemplo, está muito associada ao quê? À depressão e ao suicídio. Então, todos esses tipos de agressões contra a mulher colaboram, infelizmente, para o aumento, em plena pandemia do Covid-19, do feminicídio no Brasil. Possíveis soluções? Olha, devemos lembrar que a legislação, apesar de existir, mas ela deve ser muito mais forte, intensa e acompanhadora, tá certo? Essas mulheres em situação de vulnerabilidade na iminência do crime chamado feminicídio, tá certo? Outra possível solução é a discussão sobre gêneros nas escolas de forma mais eficiente e eficaz. Ou seja, a discussão sobre gêneros junto a currículos escolares, mas de forma imparcial, de forma sistemática, de forma justa, de forma verdadeira. Cito também uma possível outra solução, a capacitação cada vez maior de profissionais, tá certo? Uma outra possível solução, uma rede, tá certo? De oferecimento, de oferta de emprego para essas mulheres, tá certo? Vítimas, quase vítimas, vamos colocar assim, melhor dizendo, de feminicídio, tá? Então todo esse arcabouço de soluções, infelizmente, ainda tem que aumentar cada vez mais. Por que eu falei infelizmente? Porque o feminicídio é uma das principais tendências, um dos principais gargalos nos processos sociais no Brasil, que infelizmente, em plena pandemia 2019, 2020, como eu mencionei já no início desse vídeo, só externou, tá certo, esses números, ok? Gostou da aula? Dá um like pra gente, compartilha nosso vídeo. Esse é o canal Bora Atualizar. Geografia e atualidades de uma forma simples, eficiente e eficaz. Bons estudos!